Essa não é simplesmente a narrativa de um indivíduo. É o relato de uma aflição inescapável, de uma fuga desesperada, de uma queda que deixou marcas indeléveis e de uma reviravolta inesperada que surgiu justamente quando tudo parecia estar perdido. É a história de alguém que, ao perder tudo, encontrou um lugar onde sua aparência não importava, onde não era visto como falho, onde foi acolhido como parte de uma família, mesmo sentindo-se um peso. O nome dele era Mefibosete, e sua jornada começa muito antes da sua queda trágica. Essa história inicia-se com uma identidade, com herança, com batalhas ocultas entre reinos, promessas e alianças seladas em sangue. Voltemos ao passado. Antes do desmoronamento, antes da precipitada retirada, antes da dor. Era uma manhã qualquer no luxuoso palácio de Gibeá. O sol passava gentilmente pelas janelas imponentes, atravessando véus de linho fino. Os aromas das especiarias flutuavam no ar, enquanto os sons dos servos movimentavam-se, preparando a mesa da realeza. Guardas pisavam ritmicamente pelos corredores, de pedra. Tudo parecia em harmonia, uma aparência de estabilidade, mas atrás das cortinas e paredes ricamente decoradas, o reino de Saul já tremia em silêncio. Generais se reuniam em segredo. Mensageiros chegavam com notícias de conflitos iminentes, enquanto uma criança corria alegre pelo salão central. Mefibosete, inocente e despreocupado com a atenção dos adultos ao seu redor, brincava com retalhos de tecido que, em sua imaginação, eram espadas e mantos. Para ele, o palácio era um parque de diversões infinito. Cada coluna, uma fortaleza. Cada escada, um castelo de aventuras. O que ele não sabia era o peso que seu nome carregava através das gerações. Ele era neto de Saul, o pioneiro rei de Israel e filho de Jonatas, o guerreiro mais respeitado da nação e amigo fiel de Davi. Jonatas, conhecido por sua coragem, sabedoria e compaixão, mesmo sendo herdeiro do trono, fez algo inesperado. Abdicou do poder em nome da verdade, em nome de seu amor por Davi. A aliança entre eles era mais poderosa do que qualquer desejo político. Jonatas sabia que Davi era o escolhido por Deus, e ao invés de inveja, sentia honra. Naqueles dias, os reinos viviam sob constante tensão. Filisteus eram uma ameaça constante nas fronteiras. Rebeldes surgiam em cada canto, e até dentro de Israel havia desconfiança. O povo estava dividido entre o legado de Saul e a promessa associada a Davi. Enquanto isso, Mefibosete continuava a brincar. Suas mãos pequenas seguravam um bastão de madeira como se fosse uma lança. Ele imitava sons de batalhas apenas existentes em sua imaginação fértil. Atrás dele, uma cuidadora o seguia carinhosamente, chamando-o de "meu príncipe, cuidado". Mas ele apenas ria, correndo pelos corredores do palácio como se fosse o dono do lugar. Ele não tinha ideia de que aquele seria o último dia em que correria livremente. Perto dali, num campo coberto pela poeira e manchado de sangue, a batalha final de Saul acontecia. O rei, já exausto, enfrentava seus últimos momentos. Jonatas, fiel ao lado de seu pai, lutava bravamente, mas o destino já estava traçado. A linhagem real estava prestes a se romper. Não por política nem estratégia, mas por algo que ninguém poderia prever. A vontade divina de erguer um novo trono, uma nova dinastia, cumprindo uma antiga promessa feita a um humilde pastor de ovelhas chamado Davi. Enquanto tudo isso ocorria, Mefibosete corria, brincava, sorria, sem ter consciência de que seu tempo de inocência estava se esgotando. A manhã ainda exibia sua fachada de normalidade. Servos limpavam os corredores com pressa, enquanto um forte odor de óleo e ferro começava a dominar o ar, como se o próprio palácio pressentisse os acontecimentos. Lá fora, a poeira ergue-se no horizonte. Mensageiros corriam em silêncio, cada um trazendo presságios. Algo pairava sobre Gibeá, um silêncio opressivo,
um pressentimento como o momento que antecede uma tempestade. E então os portões se escancararam com um som estrondoso. O ruído reverberou como um trovão pelos corredores de mármore. Um homem entrou, cambaleando, suas roupas em frangalhos, o rosto coberto de poeira. E com o rosto marcado pela poeira e o corpo exausto, ele entrava no palácio como alguém que carregava o peso de uma notícia devastadora. As roupas rasgadas indicavam que ele havia atravessado um campo de batalha sangrento. O sangue em sua túnica não era apenas seu. Era uma prova de uma luta brutal, de um conflito de vida ou morte. Seus olhos estavam arregalados de horror e esperança ao mesmo tempo, e sua voz tremia ao afirmar: Saul está morto. Joás também. Essas palavras pareciam congelar o ar, interrompendo todos os movimentos no momento. Era como se o tempo tivesse parado ali, numa suspensão silenciosa diante do impacto da revelação. Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta do ambiente, tão denso que podia-se quase sentir o ar vibrando por causa da notícia. A sala ao lado escutou tudo. A babá de Mefibosete parou de limpar o menino, ficando petrificada, como se a dura realidade tivesse finalmente atingido o coração do palácio. Ela largou o pano de limpeza, o rosto marcado por lágrimas, compreendendo o que aquilo significava. A linhagem real havia sido abruptamente interrompida, e o trono que antes parecia seguro, agora estava vazio e sem herdeiro definido. Nos reinos vizinhos, essa derrota era ainda mais cruel. Quando uma nova autoridade ascende ao poder, a tradição impõe que toda a linhagem anterior seja destruída, não apenas por uma questão de segurança, mas por medo de que alguém possa reivindicar o trono novamente. A antiga família real era praticamente obliterada, e a história mostrava que esse era um método comum de assegurar que o novo rei permanecesse no poder, por mais que fosse cruel. Olhando para Mefibosete, que ainda brincava ingenuamente com seu pedaço de madeira, imitando sons de guerra, a babá sentiu o peso de uma tragédia indefinível, uma guerra silenciosa que acabara de destruir tudo que seus corações conheciam, como segurança e esperança. O coração dela acelerou, tomado por um misto de medo e urgência. Sem tempo para explicações ou despedidas, ela viu-se obrigada a agir imediatamente. Com o menino nos braços, ela o levantou com uma força que vinha do instinto de proteção e saiu correndo pelos corredores tumultuados do palácio. As escadas, os portões, todas as portas se abriam diante dela enquanto ela gritava e sussurrava, tentando escapar do caos que se espalhava. Os outros criados, alguns assustados, tentavam também fugir, enquanto outros tentavam salvar objetos de valor ou apenas proteger suas vidas. Mas a única prioridade dela era salvar aquela criança, o último remanescente de uma linhagem que tinha sido brutalmente interrompida. Nos braços dela, Mefibosete se assustou com o movimento, com o medo. Nos olhos da cuidadora, tentava entender o que estava acontecendo, procurando alguma explicação, alguma palavra que pudesse acalmar sua inquietação. Ela, porém, respirava com dificuldade, presa pelo pânico. Cada passo que davam parecia mais difícil. O peso dele, sua respiração ofegante, o coração acelerado, tudo indicava que estavam entrando numa corrida contra o tempo, uma fuga desesperada de uma tragédia que poderia alcançar ambos a qualquer momento. Para a criança, tudo parecia uma aventura, mas para quem carregava o peso do medo real, não havia espaço para a ingenuidade. De repente, ela tropeçou. No instante exato, tudo pareceu desacelerar. Os seus pés escorregaram nas pedras do pátio, e a tentativa desesperada de equilibrar-se foi em vão. O peso de Mefibosete a puxou para frente, e num instante de calamidade, ele caiu com força sobre o chão frio. Todo o silêncio foi quebrado por um grito agudo, uma mistura de choque e dor. Ela tentou rapidamente se erguer, desesperada para alcançar o menino, mas ao tentar ajudar,
percebeu que algo havia se quebrado dentro dele. As pequenas pernas frágeis e indefesas estavam imóveis, incapazes de sustentá-lo. O impacto foi brutal. O som cortante da queda ecoou por todo o pátio, marcando um momento de ruptura irreversível. Os olhos de Mefibosete refletiam dor física e emocional. Uma dor que ia além do simples trauma, atingindo seu interior mais profundo. Ele tinha apenas 5 anos, uma idade em que tudo deveria ser esperança e descobertas, e naquele instante tudo se desfez para ele. A alegria de brincar, a inocência de ser uma criança. Tudo desapareceu, substituído por uma realidade cruel e irrevogável. A perda da capacidade de andar, aquela que ele nunca imaginar tinha que acontecer, se para ela, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ela tentou, com todas as forças, levantar-se rapidamente, tentando proteger o menino, mas a realidade era implacável. Seus membros tremiam de medo e esforço, enquanto ela lutava para estabilizar Mefibosete nos braços. O silêncio que antes parecia absoluto foi rompido por um lamento sufocado. Ela percebeu que seu filho pequeno não conseguia mais mover as pernas. A vida dele tinha mudado ali, de forma definitiva. A dor visível refletida nos olhos dele era maior do que qualquer palavra. Uma mistura de choque e uma sensação de perda que ainda era difícil de entender para uma criança tão nova. Ela o abraçou com força, tentando transmitir segurança, mesmo sem saber se tinha força suficiente para enfrentarem tudo aquilo. Seus pensamentos correram rapidamente, buscando explicações, buscando algo que pudesse aliviar ou ao menos compreender a tragédia que acontecera. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, ela pecava na esperança de que, de alguma forma, ainda pudesse salvar seu pequeno príncipe. Mas a realidade cruel era clara. Aquele momento marcaria para sempre a história de ambos, simbolizando uma queda literal e simbólica, que representava a destruição de uma linhagem, de uma esperança que luzia antes de tudo desabar. A mãe, desesperada e cheia de angústia, acolheu Mefibosete apertado, tentando esconder sua dor e o peso daquele momento devastador. Ela sabia, no fundo do coração, que tudo tinha mudado ideologicamente após a queda, após a fala que ecoara como um trovão de que Saul havia morrido e que uma nova era começava. No silêncio pesado daquele instante, ela compreendeu que o seu mundo, assim como o dele, nunca mais seria o mesmo. A esperança de uma vida normal, de um futuro de segurança e sonhos, se despedaçara naquele simples mergulho no chão frio do pátio. Aquela dor indescritível de perda se espalhava pelo ar, uma combinação de medo, esperança frustrada e uma determinação silenciosa de proteger o que ainda podia ser salvo. Com o coração dilacerado, ela segurou com firmeza o seu filho, sabendo que a caminhada que se desenrolaria dali em diante exigiria coragem, sacrifícios e uma força que ela ainda não tinha plena noção, mas ela tinha uma única certeza inabalável. Por mais difícil que fosse, ela não deixaria que aquilo significasse o fim, mesmo que o começo tivesse sido marcado por uma queda que mudaria tudo para sempre. Aquele silêncio pesado parecia envolver tudo ao redor, como se o próprio tempo tivesse decidido pausar diante do peso daquelas batidas na porta. Mefibosete sentiu um calafrio correr pela sua coluna, uma sensação de ameaça que ele conhecia muito bem. O som das batidas criava uma espécie de suspense, uma expectativa angustiante de algo que poderia mudar sua vida para sempre. A questão que pairava no ar era: quem estaria batendo na porta naquele momento? E por que motivo alguém viria até aquele vilarejo esquecido, onde poucos se aventuravam? A esposa de Maquir, junto com ele, tentaram manter a calma, trocando olhares carregados de ansiedade. Mefibosete, com o coração acelerado, voltou a olhar para sua cuidadora mais velha, a única pessoa que tinha feito por ele alguma coisa além das cicatrizes. Os dedos dela tremiam enquanto ela se aproximava da porta lentamente, quase como se os passos fossem carregados de um peso que ninguém desejava enfrentar. A expectativa pairava no ar,
e o sentimento de medo e esperança se misturava numa mistura difícil de suportar naquele momento de tensão. Por um longo instante nada aconteceu. Depois, com um esforço visível, ela abriu lentamente a porta. E o que viu ali foi algo que ela nunca teria imaginado. Soldados, vestidos com as roupas do Bidzai, rei com olhos fixos e expressões sérias, um homem de aparência distinta, que se destacava entre eles, avançou alguns passos e falou com uma voz firme, mas gentil. Precisamos falar com Mefibosete. As palavras ecoaram como uma promessa ou como um presságio, dependendo da perspectiva. E naquele instante, o coração de Mefibosete, que numa fração de segundo chegou a pensar que aquele era o fim, começou a bater mais forte de esperança, ou de receio. A caminhada até a porta parecia uma eternidade para ele, que mesmo, ciente de suas impossibilidades físicas, sentia uma força inédita crescendo dentro de si. Ele se levantou lentamente, apoiando-se na pequena cadeira de madeira, e olhou para os soldados que ali estavam. O momento de revelação tinha chegado. Aquele seria o dia em que seu destino, disperso no silêncio de anos de exílio, começaria a ser reescrito. E tudo aquilo indicava que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode surgir de onde ninguém espera, e até o mais esquecido entre os esquecidos tem um papel importante na história do reino de Deus. Depois de anos de silêncio, de esconderijos, de uma esperança sufocada, finalmente os que buscavam Mefibosete o encontraram. Num momento de hesitação, por um breve instante, ele pensou em fugir. Mas para onde? Com seus pés aleijados, sua história marcada por dor e fracasso, qualquer tentativa de fuga era inútil. Sem destino, sem forças e carregando uma dor que o acompanhava desde sempre, ele sabia que não havia para onde ir. A porta do palácio foi aberta lentamente, como se o próprio tempo estivesse demorando para revelar o que aconteceria ali. Os soldados não empunharam espadas, não o acusaram, nem o chamaram de rebelde. Diferente do que poderia esperar, um deles, com expressão séria e solene, apenas anunciou com voz firme: Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi quer falar com você. Aquelas palavras desceram como um relâmpago na consciência de Mefibosete. Seu nome, seus ancestrais, o rei Davi, um homem que foi rival do avô, um antigo inimigo familiar e também, de alguma forma, um símbolo de esperança que ele talvez nem entendesse. Seu coração acelerou seu ritmo, com uma mistura de confusão, medo e curiosidade. Por que agora? O que Davi, o novo rei, queria com ele? Seria vingança disfarçada de misericórdia? Uma armadilha encoberta por um sorriso? Tudo o que ele tinha eram perguntas e uma alma carregada de dúvidas. Abaixou os olhos como se pudesse esconder sua vulnerabilidade. As memórias da infância cedo voltaram com força. Os corredores dourados do palácio, o rosto de seu pai, a queda daquela que mudara tudo, o exílio, o silêncio de anos e anos de esquecimento. Foi conduzido em silêncio, montado num animal, talvez um cavalo ou um burro, como costuma ser comum em viagens de retorno a um lar perdido, acompanhado por soldados que o rodeavam, firmes e silenciosos. E embora estivesse sendo levado ao que um dia fora seu lar, já não era mais o menino que corria livre entre colunas de ouro e tapeçarias luxuosas. Agora, era um homem devastado, de cabeça baixa, carregando perguntas que pesavam mais do que suas próprias limitações físicas. Enquanto os cavalos avançavam na direção de Jerusalém, ele não tinha dúvidas de que não estavam levando-o para um julgamento, mas sim para um encontro com uma graça que poderia mudar tudo. A jornada foi longa, silenciosa, marcada pelo peso de um passado que não se apagava. Mefibosete, quase sem perceber, manteve os olhos fixos no chão, tentando fugir da lembrança daqueles olhares de dúvida, de julgamento, de desprezo. Ao se aproximarem das muralhas de Jerusalém, sua respiração ficou entrecortada e seu coração, descompassado, parecia bater mais forte contra o peito.
Cada passo parecia uma marcha para um tribunal, onde sua sentença tinha sido escrita antes mesmo de chegar ali. Por fim, quando os portões se abriram e as trombetas soaram ao longe, ele não ouviu a melodia dos sons tradicionais do palácio, ou a vibração triunfante da entrada de um rei. Sua mente mergulhava em um turbilhão de vozes antigas que o assombravam. Você não pertence mais aqui. Você é só um aleijado. Eles vão rir de você. Você é uma vergonha para a linhagem real. Ele tentou respirar fundo, manter a compostura, parecer tranquilo. Mas, por dentro, seus pensamentos eram um caos. Guiado por 2 soldados, entrou no grande salão do trono. As altas colunas, as tapeçarias ricas, a luz que filtrava dos vitrais, tudo parecia tão distante, quase inalcançável. Então ele o viu. Davi, o rei que agora ocupava o trono que um dia fora de seu avô. Um homem que dividira a alma com Jonatas, seu amigo de infância, seu irmão na guerra, sua promessa de fidelidade. Davi, o líder vitorioso que também tinha uma história de perdas e promessas. Mefibosete, sem força nas pernas e sem coragem no coração, cambaleou. Seus pés não suportaram seu corpo e ele caiu de rosto no chão. Com uma voz trêmula, quase engasgada de vergonha, ele balbuciou: "Quem sou eu para que olhes para um cão morto como eu?" O silêncio que se instalado ali foi pesado, denso, como se o próprio universo estivesse parabólica esperando por uma resposta. Por um instante, tudo parou. Nenhum som, nenhuma palavra, só a expectativa de algo que poderia mudar sua história para sempre. Então, ele sentiu o peso do próprio corpo imóvel, enquanto suas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto escondido na poeira do chão. Ele não conseguiu levantar os olhos. A humilhação, o medo e a vergonha se misturavam, numa dor que ele mal conseguia suportar. E então, algo diferente aconteceu. A figura do rei se moveu. Davi, que havia enfrentado gigantes, guerras e até guerras internas, deu um passo lento, sua presença suave e carregada de emoção tocando aqueles que estavam ao seu redor. Os passos do rei ecoaram pelo salão, mas não com a imponência de um soberano convencido de sua superioridade. Era como se cada movimento fosse uma demonstração de misericórdia, de esperança, de redenção. E ao chegar perto daquele homem caído, Davi olhou não apenas as pernas aleijadas, mas o filho do seu amigo, alguém que a graça de Deus tinha pressa em restaurar. Aquele momento foi maior do que palavras. Davi, com uma grandeza que só a verdadeira misericórdia pode revelar, olhou para Mefibosete e falou, com uma voz que carregava a força de uma promessa antiga e a ternura de um amor que não conhece limites: Mefibosete. E o homem no chão, que tremia, que não tinha forças para responder, ouviu o nome como uma resposta, uma esperança renovada. Então, como quem salva uma alma perdida, Davi continuou: "Não temas. Restituirei a você as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você, meu filho, comerá sempre à minha mesa. Você vai viver sob a minha proteção, entre meus filhos." Essas palavras, mais do que um simples decreto, eram um trovão de misericórdia que rompia anos de silêncio e vergonha. Era uma declaração de que a graça de Deus, que sempre encontra sua forma de chegar aos mais desesperados, não espera perfeição. Ela simplesmente deseja presença e obediência ao chamado. O coração de Mefibosete, que até então pulsava desesperadamente por dentro, foi tocado por uma esperança que parecia impossivelmente real. Aquele homem, que se via como um cão morto, recebeu uma oportunidade de reescrever sua história. Davi, com sua autoridade e amor, ordenou que preparassem um lugar especial à sua frente, não entre os servos, mas entre os filhos do rei. E assim, o aleijado passou a se sentar entre os príncipes, a comer com os filhos do rei, a viver a plenitude daquela promessa feita no alto do céu. Porém, havia algo mais profundo naquela mesa do rei do que apenas o alimento ou a presença
física. Era o que ela representava. Ali não se via mais os pés aleijados, nem as marcas visíveis da dor, nem as limitações que pareciam definir sua vida. Ali, ninguém olhava para suas feridas. Apenas via sua presença, seu chamado, seu valor redescoberto na presença do Rei. Os traumas, as dores, as marcas do passado, tudo ficava menorizado na força do amor que cobre o fracasso e renova a esperança. Agora, a sua história não era mais uma narrativa de derrota, mas um testemunho vivo de redenção. A história de Mefibosete não é apenas uma lembrança das Escrituras. Ela é um espelho, um convite, uma reflexão para cada um de nós. Quantos de nós, de fato, temos tropeçado na vida em meio ao caos e ficamos marcados por dores que parecem impossíveis de superar? Quantos de nós crescem em lodibares emocionais, esses lugares esquecidos onde a esperança, as palavras e os sonhos desaparecem, deixando apenas o silêncio? E muitas vezes, ouvimos vozes do passado dizendo: "Você não é digno, você está tão quebrado, foi você quem falhou, você foi esquecido." Mas hoje, a boa notícia é que o Rei está chamando novamente. Ele está perguntando: existe alguém a quem eu possa mostrar misericórdia? E a resposta pode ser exatamente você. Você que carrega feridas profundas, que perdeu a esperança na própria identidade, que se escondeu em um refúgio de dor e medo por muitos anos. O convite não é reservado aos perfeitos, aos que parecem ter tudo sob controle. É estendido, especialmente para os que se sentem quebrados, os que acham que nunca mais terão uma chance, os que já desistiram de se levantar sozinho. Porque a mesa do Rei ainda está posta, e há um lugar com o seu nome ali. Sim, seu nome, na mesa da graça. Não importa os pés aleijados, não importa as marcas de quedas passadas, nem o peso das mágoas que carregamos. O que importa é o coração restaurado, o amor que cobre todas as feridas, o perdão que nos torna filhos novamente. Você pode ter caído, mas o Rei nunca te esqueceu. Você pode se sentir indigno, mas Ele ainda te chama de filho. Se hoje você ouvir a suave voz de Jesus batendo à porta do seu Lodebar, não fuja, não se esconda mais. Responda simplesmente: eis-me aqui. Porque a graça, a misericórdia e o amor dele te levantarão, te restaurarão, te renovarão. E, se você conhece alguém que está vivendo essa mesma desesperança, escondido em um lugar escuro, compartilhe essa mensagem com esperança. Pode ser que, através dela, mais alguém comece a ouvir a voz que chama, mesmo em meio às trevas. Por isso, não deixe de fazer a sua parte. Compartilhe essa história, essa esperança. Inscreva-se no canal, pois aqui muitas vezes as histórias revelam a luz que brilha por trás das sombras mais densas. E lembre-se, na mesa do Rei, o lugar com o seu nome nunca foi, nem nunca será esquecido. Você foi chamado para mais, para viver sob a proteção do amor mais puro e verdadeiro. Então, hoje, se a sua alma sentir que é hora de recomeçar, diga apenas uma palavra: eis-me aqui. E a graça de Deus irá te erguer, te restaurar e te fazer viver a plenitude da sua promessa. Porque, no final, a história não é sobre os tombos e quedas. Ela é sobre a misericórdia que busca, encontra e transforma tudo ao seu alcance. E essa misericórdia te chama de filho.